Pastor, eu tenho uma pergunta para fazer antes de você pegar aqui. O que é que te motiva nesses 49 anos de ministério a sair da sua casa, pegar o microfone e o violão? O que é que te motiva? Porque às vezes são as mesmas canções, às vezes são as mesmas igrejas que te convidam várias e várias vezes, que a gente vai te convidar várias e várias vezes. Então já estou, adiantando aqui, dando uma indireta aqui. Mas o que é que te motiva? O que é que te faz não perder o coração e nem, de novo, vou cantar essa música de novo? Ensina pra gente aqui isso. E aí depois você pode ficar à vontade. Não esperava essa pergunta, mas a resposta é muito simples. Obrigado pela pergunta, pastora. Eu gosto de perguntas difíceis porque me faz refletir, debate pronto. E buscar a resposta em quem está dentro de mim. Nós estávamos no encontro de casais lá na minha casa, 5 pastores, 4 casais, eu e minha esposa. E ali um tempo de mesa, de abertura de coração. E a esposa de um deles abriu o coração e disse: eu queria pedir oração porque eu estou vivendo um momento assim difícil, de decisões, de indefinições. E começou a chorar. Enquanto ela falava, ela disse assim: eu estou buscando uma resposta de Deus, um sinal de Deus, uma resposta de Deus, algo de Deus, algo de Deus. E o Senhor falou no meu coração: vai lá e disse para ela isso. Eu fui lá e disse para ela isso: minha querida pastora, Deus está mandando dizer para você que o que você está buscando aqui, acolá, a resposta não está aqui nem acolá, está dentro de você. A resposta está no Deus que vive em você. Isto, queridos, parece óbvio, simples, mas é de uma profundidade indescritível. Estão respondendo a pergunta da minha pastora aqui? O que me faz estar aqui? Eu realmente estou assim, fisicamente limitado. Ainda sinto fisgadas nas veias que estão em recuperação. Foram 70 pontos só nessa perna. Eu vim no avião assim: oh, glória a Deus. Ele levou sobre si as nossas dores. Mas eu vim porque Deus tinha colocado algo no meu coração. E o que me faz cantar essas canções há 50 anos? Encontro diário com Jesus. Um encontro diário com Jesus. Eu trouxe essa Bíblia aqui à frente, apesar que ela está com minha identificação, mas dentro dela, o nome dessa Bíblia é Bíblia 365, da editora Mundo Cristão, uma Bíblia de leitura diária. E fazem 2 anos que eu estou lendo diariamente essa Bíblia. E eu não consegui concluir a leitura anual. Sabe por quê? Porque Jesus interrompia a minha leitura, entre aspas, para se manifestar. Obrigado, querido. Muito obrigado. E ele se apresentava ali no meio da leitura, pastores. Oh, meu Deus. Numa delas eu estava lendo João 7,46. Os sumos sacerdotes deram uma ordem aos soldados: vão lá e prendam-no. Queria prender Jesus, era a ordem. Eles foram, não prenderam e voltaram sem Jesus. E os seus superiores, seus chefes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? A resposta deles foi essa: nunca ouvimos alguém falar como ele. Naquele momento eu parei a leitura porque eu não consegui prosseguir. Porque eu trouxe para dentro de mim aquele negócio: a resposta está dentro de mim, está dentro de você. Eu comecei a se lembrar das vezes que eu ouvi essa voz:
Eu ouvi a voz falando dentro de mim. A gente conversava sobre isso hoje lá na sua casa. Quando eu estava na UTI, no hospital lá em São Paulo, em 2017, fazendo uma outra cirurgia. No meio da madrugada, o Espírito falou no meu coração: canta. Eu falei: opa, coisa da minha mente. Sai, em nome de Jesus. Depois ouvi de novo: canta. Aí eu vi que não era coisa da minha mente. Era Ele dentro de mim. Eu peguei o celular, tive a ideia de gravar e cantei a música inteira, a música Manhã, da minha querida Tirza, do meu querido pastor Guilherme Kerr. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me prostro aos teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, no meu coração, Senhor. No meio da música eu estava em lágrimas, porque eu nunca tinha tido uma experiência de sacrifício de louvor. Você está sentindo dores? E o Senhor fala: canta. Eu gravei, depois compartilhei com o Ogair, que é um maestro maravilhoso lá de São Paulo. Ele falou: vou pôr um piano em cima disso. E ele gravou um piano, um oboé. E eu postei nos streamings aí, Spotify, Deezer. A música chama-se Amanhã, Ademar de Campos. Pode ouvir. Porque eu quis registrar aquele momento único na minha vida. Que eu não tinha condições de cantar. Mas Deus falou: canta. A voz falou. Os soldados ouviram essa voz e disseram: nunca ouvimos ninguém falar como Ele. E o Salmo 29 nos lembra: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor, a voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Eu as conheço, elas me seguem. João 10, 27. Você é ovelha, você conhece a voz do pastor. Se você não conhece, você não é ovelha. E a ovelha é dependente do pastor, porque ele é o guia. A ovelha não tem senso de direção. Escreve Philip Keller no seu livro Nada Me Faltará. Ele era pastor de bicho mesmo, ovelha, e era pastor de igreja. Ele aplicava no pastoreio com pessoas o que ele aprendia com as ovelhas. É um animal tido como um animal burro, porque não sabe para onde vai. Por isso que tem um guia lá na frente, e se guia pela voz do guia. A voz de Jesus é impressionante. É isso que me traz aqui, pastor. Me trouxe junto com a Mari. A mesma voz que falou comigo, falou com ela. Falou com o marido dela. Foi o marido da minha filha, meu genro, que falou: você devia ir com seu pai, sem ela ter decidido nada. Né, Mari? Meu genro, filho, meu querido Thales Ferreira, né? Ferreira? Não, Sarrias Campos. Ferreira Campos. Amém, Jesus. Aqui está no começo ainda desse processo. Então, meus queridos, 50 anos cantando às vezes as mesmas coisas como se fosse a primeira vez. Queremos o teu nome. Eu gravei essa música em 1990. Nunca mais parei de cantar. Essa música é cantada em todas as igrejas no Brasil, de segunda a segunda. Estou lá no Instagram, a mãe posta o filhinho cantando com o Ademar, e o marido, porque não sou eu. É o Deus que está falando com as suas ovelhas. Por acaso Ele resolveu usar essa música, e eu só louvo ao Senhor e me uno a este grande rebanho, do qual faço parte, para ouvir e adorar o meu pastor Jesus. Não viva um dia sem ouvir a voz.
Não viva um dia sequer sem ter um encontro com o Senhor. A minha melhor hora do dia é a hora dessa leitura aqui. É de manhã. Eu paro tudo e desligo o celular, que agora eu tenho um encontro pessoal. Leitura bíblica não é mais leitura, é encontro. É congresso de despertamento espiritual. É avivamento. Olha, quer ver outro versículo que Deus falou assim como esse? 1 Reis 10, 9. A rainha de Sabá acabava de visitar Jerusalém para conhecer Salomão, porque ouviu da fama de Salomão, sabedoria, riqueza, um reino irretocável. E ela foi lá, ela era rica também. E ao sair de lá, concluída a visita, ela falou para ele isso: o Senhor te estabeleceu como rei de Israel, para que se cumpra a vontade e a justiça dele. E aí essa frase que me pegou: por causa do seu amor eterno por Israel. Eu nunca tinha lido a expressão amor eterno na Bíblia. E não tem, porque não tem, só nessa versão aqui, a NVT. Aí, meus amigos, parou a leitura ali, não consegui ir para frente. Eu comecei a trazer para ele, para dentro de mim, falei: amor eterno. Nunca tinha parado para pensar nisso. O que é um amor eterno? Não sei. Como é que se define um amor eterno? Não se define. Porque Deus é indefinível. Mas Ele ama Israel, e ama a Israel espiritual que somos nós. Um amor eterno, queridos. Não tem começo, não tem fim. Vou ser sincero, eu não sei o que é um amor eterno. Eu não sei. Sendo sincero, eu desfruto, eu me entrego, eu me rendo. Mas você perguntar como é que funciona, eu não sei. Se você sabe, me ajuda, help me. Mas amor eterno é amor para sempre, inquebrantável. Deus não vai romper a aliança dele. Ele está casado com a humanidade, Ele enviou Jesus por isso. Então essas coisas me alimentam todos os dias. Amor eterno. E Deus me deu uma canção. Eu encontrei o amor, eu encontrei Jesus, para sempre dele sou, tão lindo é o meu Senhor. Eterno amor, essência de Deus, eu encontrei o amor, Jesus. Só isso. Eu encontrei o amor. Isso me alimenta. Meu alimento é essa presença. A resposta está aqui. Às vezes eu não entendo porque eu sou limitado. Mas que a resposta não está fora, está aqui. Deus fala conosco. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Está vendo? A resposta virou uma mensagem. Não era, né? Não era, sei lá o que era. Eu não estou sabendo mais nada. Não me responsabilizo pelas minhas palavras. Nós estamos aqui conversando, queridos. Eu não estou aqui para vou pregar uma palavra que eu vou abalar o céu. Eu não vou pregar uma palavra que abala o céu. Quem tem essa palavra é o Deus Todo-Poderoso. Eu e você somos apenas canais. Então eu estou abrindo meu coração, compartilhando o que é a minha história com Jesus. Uma história de amor. Tudo vira música comigo. Jesus e eu, um ao outro se entregou, nasceu uma aliança de amor sem fim, uma vida de adoração. Quem primeiro se entregou foi Jesus, Senhor. Devo a Ele o que sou e todo o meu louvor. É isso. Jesus me inspira, a palavra dele me inspira. É isso que me faz cantar, é isso que me faz adorar.
Ó, gente, eu passaria a noite falando dessas experiências com essas canções. Teve uma do Apocalipse 5 que eu falei, acho que agora chegou minha hora. Porque a presença que se manifestou naquela sala lá da minha casa, eu me ajoelhei assim, tipo, né, vamos embora. Foi forte. Foi forte. Leitura bíblica. A leitura bíblica. Com o coração aberto. Entregue. Decidido a se entregar, a se render, a se converter à revelação bíblica. O céu vai se abrir. Sobre a sua casa, sobre a sua vida. Glória a Deus por isso. Aleluia. Senhor Deus, eu não tenho palavras para agradecer. Todas as vezes que Tu falaste de uma forma tão poderosa, tão real, tão palpável, Senhor. Não ficou nenhuma dúvida nas vezes que isso aconteceu. Não ficou dúvida. Eu só te peço, Senhor, que Tu me capacites a obedecer a Tua palavra. Me ajuda, Senhor. Enche meu coração do Teu temor para obedecer Tua palavra, porque ela é soberana sobre nós, na nossa vida. Tua palavra é tudo que temos, Senhor, que a Tua palavra é o próprio Deus. O Verbo se fez carne. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus. Então, vamos ler um versículo que diz, primeiro, Provérbios capítulo 1, versículo 23. A leitura que eu vou fazer é na versão ARC, né? Corrigida. Provérbios, capítulo 1, versículo 23, nessa versão diz assim: convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Que texto, gente, que texto. São 3 princípios, 3 ensinos claríssimos aqui. O primeiro fala de conversão. Convertei-vos pela minha repreensão, advertência. Presta atenção. Deus nos convoca à conversão. Há outras passagens, Joel 2 fala: convertei-vos a mim, não rasgando as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. Deus convocando o povo dele à conversão. Segundo Crônicas 7,14, que todos conhecemos: se eu ao povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha, se converter os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei e sararei a sua terra. Infelizmente, essa palavra ela não é muito enfatizada e não é muito clara para a maioria de nós. Quando fala em conversão, a pessoa, mas eu já entreguei, eu já aceitei Jesus. Que, aliás, eu acho descabida essa expressão, aceitar Jesus. Eu acho. Né? Só uma coisa minha. Você pode pensar assim, sem problema. Eu acho que eu que fui aceito por Ele. Acho não, tenho certeza. Quem sou eu para aceitar Jesus? O Senhor dos céus e da terra. Quem sou eu? Esse é um vício que a gente adquiriu com o passar do tempo. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Não, quem quer se render a Jesus. Quem quer se entregar a Jesus. Quem quer se converter a Jesus. A gente tem que ser claro. As pessoas ficam com uma ideia distorcida do que é conversão. No grego, a palavra metanoia, que significa aquilo que a Mariana falou: return,
Conversão. Eu estou indo para cá. Estou indo nessa direção. Aí Deus fala, Ademar, converta-se pela minha repressão. Então eu mudei a direção. Não estou indo mais para lá. Lá tem um abismo. Eu não estou mais, agora estou para cá. Ali está a luz. Estou indo na direção da luz. A conversão te induz à luz. E a palavra é luz. Queridos, eu vou ser bem cirúrgico agora. Essa conversão de que a Bíblia está falando é provocada pela luz da revelação da palavra de Deus. Não tem como você ler a Bíblia, que gostoso, agora eu estou sabido porque eu li a Bíblia inteira. Não. Se você está lendo a Bíblia, você vai ter que se converter em alguma área da sua vida. Alguma coisa Deus vai ter que mexer, não tem como. Não, você é indiferente. Isso aqui acho que é mais para o pastor Luiz Henrique, ele é novinho ainda. Eu já estou experimentado, mas ele está precisando de... Não, sou eu mesmo. Não tem como você ler, seus olhos são desvendados, como oramos aqui, e você fica indiferente, você tem que dar uma resposta. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Davi tinha consciência disso. Ele diz lá no Salmo 19, 12, 13, 14: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Da soberba, livra o teu servo, para que não o domine. Então serei sincero e ficarei livre de uma grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a tua face, Rei meu e Deus meu. Davi falou isso. Expurga-me das coisas que são escondidas, são ocultas, que se colocam, se interpõem entre o Senhor e eu. Nós temos que fazer um balanço geral da nossa vida todos os dias, querido. Ah, mas eu sou tão... Estou achando que eu estou tão espiritual ultimamente. Aí é que você não está. Se você está se achando, é porque você não é. Espiritual é aquela figura que Jesus escreve no Evangelho. O pecador e o publicano. O publicano, eu dou esmolas, eu faço jejum uma vez por semana. Não sou que nem esse miserável aí, que não ousava levantar a sua cabeça, mas ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Que ele quis se humilhar? Será? Exaltaram. Deus resiste aos... Eu sou espiritual. Quem é não fala que é. Quem é demonstra. Baseado no quê? Na sua capacidade? Como diz minha neta. Baseado em quem vive nele. Eu só posso ser espiritual a partir de quem vive em mim. Quando essas coisas começaram a ficar claras dentro do meu coração, e isso demandou entrega, conversão, rendição, quebrantamento e lágrimas, e não tenho problema de falar isso que eu estou falando para você. Sabe por quê? Faço minhas as palavras de Paulo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 20 e 21, Paulo diz isso. A minha expectação, a minha esperança é que Cristo não serei confundido. Antes, pelo contrário, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho, é lucro. A vida não é mais nossa, queridos, a vida não é mais sua. A vida não é mais minha. Eu entreguei minha vida a Jesus, Ele é meu dono. Não é que eu vou ser um Ademar melhorado. Um Ademar melhorado não serve para nada. Mas um Ademar crucificado e ressuscitado com Cristo é de grande valor. Vivo não mais eu, diz Paulo. Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. É a vida que eu agora vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou para mim. O mundo não precisa de Ademares. O mundo precisa do Jesus que vive no Ademar.
A minha missão é mostrar Jesus ao mundo, na minha vida, na minha casa. Esse é o meu ministério, esse é o meu chamado. Essa é a minha carga, esse é o meu projeto. Se eu posso fazer isso com a música, com os livros, com as ministrações, eu vou fazer, porque Jesus precisa ser visto. Em mim e em você. Mateus 5,16, disse o Senhor. Que os homens vejam em vós. Os homens vejam. As pessoas precisam ver as vossas boas obras para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se eles não virem em mim e em vocês, como é que eles vão crer no Senhor? Se eles não veem como é que nós lidamos, nos comportamos familiarmente, no ambiente familiar, marido e mulher, pais e filhos. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Carta conhecida e lida por todos os homens. Nós somos a carta de Cristo. As pessoas têm que ler a mensagem de Jesus na nossa vida, queridos. Não é por discurso. Discurso não convence. Mas a vida fala mais do que as palavras. Esse é o seu chamado, essa é a sua missão. Essa é a sua responsabilidade, junto com a sua família. Então, o primeiro ensino aqui é convertei-vos. Deus nos convoca a uma mudança de direção, a uma entrega, a um conserto com Ele. Sabe por quê? Vamos entender uma coisa. Eu sempre busco assim respostas bíblicas, como essa que eu vou dizer agora. Isaías 55:6. O Senhor diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. 55:8, desculpa. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Como o céu está mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Então, tenta imaginar a distância entre o céu e a terra. Essa é a distância entre os pensamentos de Deus e os meus pensamentos. Não tem como, nunca vou atingir. Mas Deus dá uma receita de como diminuir essa distância. Versículo 6 de Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e se volte para o Senhor, que Ele é riquíssimo em galardoar, em presentear e em abençoar. Percebe como as coisas de Deus são simples? Ah, mas está tão distante. Mas, Ademar, invoque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Converta-se ao Senhor, que Ele é galardoador. Nós não somos perfeitos, então Deus precisa remover um monte de conceitos e ideias, como essa ideia de aceitar Jesus, porque é um conceito humano. Não tem na Bíblia isso. Na Bíblia tem: arrependei-vos e convertei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdoar os pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que a gente muda o que Deus escreveu? Quem nos autorizou a mudar? Deus não autorizou. É coisa nossa, coisa de homem. Com boa intenção. Não estou criticando ninguém. Eu estou trabalhando contra um conceito que é recorrente no nosso meio. A gente se acostumou com isso e se acomodou. Nós não vamos mexer nisso. Mas Deus quer mudança. Deus não mandou ninguém aceitar Jesus. Deus falou: arrependei-vos. Arrependei-vos. Jesus, João Batista pregou essa mensagem, Mateus 3, Jesus também pregou a mesma mensagem. Pedro lá em Pentecostes, a mesma mensagem. E nós estamos inventando outra coisa. Nós estamos apegados aos nossos conceitos. A gente acha a nossa ideia, nossas ideias, the best. Glória a mim, louvado seja eu. E Deus está dizendo: está errado. É a minha palavra que prevalece. Não é o que você acha, Ademar. Não é a sua visão de louvor e adoração. Né? Tem tantas explicações sobre louvor e adoração, a gente acha que sabe tudo. Então precisamos do quê? Primeira parte do versículo: convertei-vos pela minha repreensão. Aí vem a segunda parte: porque eu derramarei sobre vós o meu Espírito. Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Pela conversão. Pelo abrir mão do meu conceito, da minha ideia, da minha doutrina, da minha teologia. Eu costumo falar mais ou menos assim para mim mesmo: a teologia é um instrumento, uma ferramenta importante? É, mas ela não substitui a revelação bíblica. E a revelação não se ensina em escola. É você
prostrado diante da grandeza dessa palavra, do Deus dessa palavra, e dizer: Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas na tua lei. E ele vem e revela, 1 Reis 10:9, e ele me inspira um cântico novo. Eu encontrei o amor, eu encontrei Jesus, para sempre dele sou, tão lindo é o meu Senhor, eterno amor, que é a palavra eterna que fala no versículo 9 de 1 Reis 10. Porque os olhos foram desvendados, o conceito mudou, a percepção, a visão do amor ganhou uma nova dimensão, pastor. Por quê? Porque eu não tinha lido essa versão da NVT de amor eterno. Amor eterno por Israel. Glória a Deus por isso. A Bíblia é viva, é a palavra viva. Tem poder para mudar seu conceito na hora que você se render a ela. E é diário, não tem jeito. Agora eu já estou com o meu conceito mudado. Não está. Não está. Pensa bem. Deixa Deus mostrar para você. Não fica agora, já estou pronto para ser o Jeová Júnior. Quem é o Jeová Júnior? O Pai, o Filho, o Espírito Santo e o JJ. Jeová Júnior é o sabidinho, sabe de tudo, tem resposta para tudo. Mas é conceito humano. Não se compara à verdade eterna na palavra do nosso Deus. Derramarei no meu espírito abundantemente sobre vós. O que é o Espírito Santo para nós? O que é o Espírito Santo para você? Eu vou dar uma resposta, tem muitas, mas essa aqui é fundamental. O Espírito Santo nos foi dado por causa de uma aliança. Uma aliança de Deus com os moradores da terra. E especificamente dirigida aos descendentes de Abraão. Gênesis 22:18, o Senhor diz: na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. Por isso que a minha casa foi alcançada, porque Deus cumpriu essa promessa que Ele fez com Abraão mediante uma aliança. Então, comece a perceber a origem do Espírito Santo, da sua presença, da sua habitação, dos seus dons, dos seus frutos em nós. Foi uma aliança lá atrás. Por que está dizendo isso, Ademar? Porque é a Bíblia que fala isso. Aonde que a Bíblia fala isso? Gálatas 3:13-14. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porquanto está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, diga, para que a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios pela fé em Cristo, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Então não tem como monopolizar o Espírito Santo. Vem para a minha igreja, a igreja Ademar de Campos. Você vai receber o poder do Espírito Santo. Vai receber se estiver seguindo esse roteiro que Deus estabeleceu. Os homens que experimentaram o Pentecostes lá em Jerusalém, por ordem do Senhor, ficai, é uma palavra, fica, é um mandamento. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus é descendente de Abraão, queridos. Ele é a semente de Abraão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Então o Espírito Santo foi prometido para Abraão. Não está escrito assim, mas o versículo 14 de Gálatas 3 fala: para que a bênção de Abraão, aquela bênção, chegasse aos gentios pela fé em Cristo, para que recebamos a promessa do Espírito. A pessoa, a presença, a habitação. Vos darei outro consolador, disse Jesus, o Espírito da verdade. Ele habitará em vós, Ele estará sempre convosco, Ele me glorificará, Ele vos guiará a toda a verdade, Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos... O Espírito da verdade, que habitará em vós, que habita em vós. Posso abrir o coração? Posso? Se não puder, vou abrir do mesmo jeito. Assim, eu tenho dificuldade de cantar músicas, vem morar em mim.
letra de canções que nós cantamos que diz: vem morar em mim. Por que eu tenho dificuldade? Porque vai contra o ensino de Jesus. Só por isso. Ah, mas é uma coisa, é poesia, a gente tem justificativa, é espiritual, foi naquele mesmo momento com Deus. Tá bom, querido, I love you. Mas a Bíblia diz, Ele habitará em vós. Ele estará sempre convosco. Não mude o que Deus decretou. Não mude. Sob pena de ter que dar conta ao Senhor. Imagine, eu tenho quase 1000 músicas compostas. Eu tenho o maior medo de errar. Teve uma música que eu fiz lá atrás, quando eu terminei, eu vi a letra e falei: não, isso aqui não serve. Deletei e o Senhor me inspirou uma outra. É Jesus, o Verbo divino, encarnação de Deus, o próprio Deus que veio ao mundo. João 1. Sabe o que Deus pensa de quem distorce a palavra dele? Quer saber? Quer ou não quer? Está com medinho? Diz assim: a lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme essa palavra, nunca verão a alva. Quem não vê a alva, vê o quê? Escuridão. Deus tenha misericórdia de nós. A internet se tornou um lugar de perigo. Porque tem todo mundo lá falando um monte de coisa. E nem todos nós conhecemos a palavra como precisávamos conhecer. Cada um que aparece fala o que quer. E a gente, aqui é de Deus, ele é pastor, ele é lindo, ele é maravilhoso, é cheiroso. Eu vou seguir esse pregador. Mas esse pregador está ensinando coisas heréticas. Talvez não seja nem por maldade, por despreparo, ignorância e falta de revelação. Então, essa oração não tem lugar no meu coração. Senhor, vem morar em mim. Ele já mora em mim. Porque eu sou melhor? Não, porque Jesus falou: vos darei outro Consolador. Romanos 5:5. Na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus tem sido derramado no vosso coração pelo Espírito Santo que vos foi dado. Está escrito. Por que a gente muda a Bíblia, queridos? Por favor, não faça isso. Nós vamos ter que dar contas a Deus sobre isso. A palavra é dele, não é minha. Eu não sou dono da palavra. Nem quem conhece a palavra é ele. Eu não conheço, só se ele me mostrar. Mas eu sei ler. E aquilo que eu leio faz um efeito em mim. Eu não quero errar. Não quero falar, cantar, nem compor nada que esteja fora do que Deus estabeleceu. Deus me livre. Prefiro nem abrir a boca mais, fico quieto. A lei é o testemunho. Isaías 8:21. Se eles não falarem conforme essa palavra, nunca verão alvo. Derramarei abundantemente do meu Espírito sobre vós. Derramarei. É uma promessa, queridos, uma promessa. Toda aliança tem promessas, mandamentos e juízo. A aliança de Deus com Adão, com José, com Abraão, com Davi, tem mandamentos, promessas e juízos. Não tem só benesses. Ai, que gostosinha essa aliança linda. Eu recebe, mas aqui o salário do pecado é a morte, juízo. Quantas pessoas não morreram na velha aliança? Lá no deserto. Lá, quando Moisés desceu do monte e eles estavam adorando o bezerro, 3.000 morreram, juízo. Porque eles quebraram a aliança. Quebra de aliança atrai maldição, não tem jeito. Escolhe, pois, entre a bênção ou a maldição, vida ou morte. Escolhe, pois, a vida, amando ao Senhor, guardando os seus mandamentos, porque Ele é a longevidade dos seus dias. Deuteronômio 30:10 em diante. Escolhe, pois, a vida, Ademar, amando o Senhor teu Deus, Ademar, porque Ele é, guardando os seus mandamentos, Ademar. Não quebra a minha aliança, Ademar. Eu não vou quebrar. Deus não quebra a aliança. Eu é que quebro. Eu quero fazer a minha vontade. Aquele povo lá queria adorar um Deus, que Moisés estava demorando lá, e pressionaram Arão, lançou, pega aí as joias e não sei o que, e fizeram um bezerro de ouro. Moisés desceu de lá, 3.000 morreram. Só 3.000 pessoazinhas, uma coisinha simples.
E Deus tenha misericórdia de nós. E abra os nossos olhos nessa noite. Derramarei do meu Espírito sobre vós, abundantemente. Nossa, gente, essa promessa é poderosa. Você e eu podemos ser cheios do Espírito Santo o tempo todo, todos os dias. Não vamos aqui classificar o que é e o que não é. Não é isso. Mas quem sabe que é. Atos 5,32 diz que o Espírito Santo é dado para aqueles que o obedecem. Receita bíblica. Não, é só orar, enrolar a língua, glória, e falar línguas, eu estou cheio. Não está cheio, não é assim. Requer entrega, conversão, obediência, esvaziamento. Filipenses 2:5. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não teve por usurpação, antes esvaziou-se. Jesus esvaziou-se, por que eu não posso me esvaziar? Fazendo-se semelhante aos homens, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo de toda a língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Esvaziamento, isso que eu estou falando é um processo de esvaziamento. Tem que ter coragem para dizer, Senhor, eu preciso de conversão, eu preciso ser um marido melhor, eu preciso ser um pai melhor, um avô melhor, um pastor melhor, um adorador. Eu preciso, Senhor, não estou satisfeito como eu estou. Mas por que, Ademar? O que há de errado com você? O que há de errado comigo é que Deus é perfeito. E quando eu contemplo, eu vejo a minha imperfeição. Me vejo como Isaías, capítulo 6. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Ele teve uma visão do Senhor. Quando você vê o Senhor, você cai como morto. É outra oração que eu deixei de fazer. Senhor, mostra-me a tua glória. Eu deixei essa oração de lado. Por quê? Você está com medo de morrer? Não. Porque coisas vão morrer em mim. Ninguém vai ver a glória de Deus e continuar JJ. Alguma coisa vai morrer. Com Isaías foi assim. Ele sentiu sensação de morte. Ai de mim que vou perecendo, vou morrendo. Porque ele viu o Senhor é santo. Daniel, capítulo 10, a mesma coisa. Faltaram forças em mim. Ele perdeu as forças quando aquele anjo apareceu a ele nas margens do rio Eufrates. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a me buscar, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. 21 dias ele estava jejuando, e no 21º dia o Senhor diz, desde o primeiro dia. Deus não é esquecido das nossas orações. Ele registra. Deus tem livros. A Bíblia fala de livros. Tem um estudo sobre isso. Livros de Deus. Deus tem anotado. Deus tem o seu dossiê. Sua história minha. Davi fala isso. Todas essas coisas estavam escritas no teu livro quando nenhuma delas ainda havia. Gente, Deus é muito detalhista. Nós precisamos conhecer o Senhor, gente. Aprofundar. A leitura bíblica é o melhor caminho que eu imagino que seja para você. Quase me perdi. Cantarei amor. E o terceiro ponto do versículo, terceira parte, que o Senhor diz: vos farei saber as minhas palavras. Se há algo que você e eu precisamos, é da palavra. Todos os dias, leitura, todos os dias, com os olhos desvendados, para que Deus faça um milagre diário na sua vida. Por isso a minha resposta para a minha pastora é: por que eu estou durando tanto tempo? Porque eu tenho tido um encontro diário com Deus na palavra dele. Se tirar isso de mim, acabou o Ademar, acabou tudo. É o momento mais importante do meu dia, quando eu fico ali sozinho, todo mundo, as mulheres lá de casa estão dormindo, minha sogra, minha esposa, e eu acordo cedo e eu fico lá. Ponho um fone de ouvido. E o violão já está do lado, porque de repente aparece uma inspiração e já sai uma música nova.
E assim vamos. Amém? Tá bom? Estão satisfeitos? Querem mais? Fica para o ano que vem. Né, pastores? Vamos orar então. Mesmo sentado, não precisa ficar em pé não, pode ficar assim sentado. Vamos orar. Quero orar com vocês, por vocês. Considerando que vocês são pessoas especiais, Deus trouxe você aqui para um propósito. Ele tem falado conosco desde o início, várias coisas, várias sementes foram plantadas nessa noite. Guarde essas sementes, medite nelas, coloque diante do Senhor sua vida todos os dias, sua casa, seu marido, seu esposo, seus filhos, seus pais, essa igreja, essa cidade, essa nação. Senhor Deus e Pai, gratidão é a palavra mais adequada para esse momento. Gratidão, Senhor, é o que eu tenho no meu coração, porque eu sou um homem privilegiado, eu sou um homem feliz, eu sou um homem realizado, e minha realização está no Senhor. As respostas que eu preciso estão dentro de mim, pela Tua presença em mim. Eu oro, Senhor, abençoando esses meus queridos amigos e irmãos, abençoando esta igreja, seus líderes, seus pastores, abençoando os homens desta igreja, abençoando as mulheres, abençoando os jovens, os adolescentes, as crianças, os idosos, as famílias que estão aqui e as famílias que serão enviadas, que serão atraídas pela Tua presença na vida da Tua igreja. Senhor, ensina-nos a andar no temor do Senhor todos os dias da nossa vida. Ensina-nos a ler a Tua palavra como quem tem fome, como quem tem sede, não religiosamente, mas como quem está faminto de Deus. Porque o Senhor vai se revelar a você, meu irmão, minha irmã, e você será transformado pela revelação do Senhor. Seja assim a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Nesse ano, como igreja, a gente está lendo a Bíblia, pastor, juntos. E se você acompanha desde o 1º de janeiro, ali do comecinho, você já leu cerca de 30% da Bíblia. Se você não começou em janeiro, você começa hoje. Daqui a pouquinho você pega o ritmo aí. Mas sem Bíblia não tem vida com Deus, não tem engano. Não se engane de você se chamar filho de Deus e você não conhecer o básico. Ele só deixou um livro ali pra gente, chamado Bíblia. E nunca a gente vai poder falar que foi por falta de tempo, por falta de capacidade, por falta de... que o que você quiser, você pede para Deus. Ele te dá. Deus, eu não tenho tempo. Pede para Deus que Ele vai mostrar. Você tem, você só está organizando errado a sua agenda. Não consigo ler. Consegue. Olha quantos posts no Instagram você lê. Né? Então você consegue. Você foi alfabetizado. Você consegue. Ah, mas eu não compreendo. Aí você pede a Deus sabedoria e entendimento. Aí Ele dá. Então, a falta da leitura bíblica, ela traz faltas imensas na nossa vida. E que domingo na igreja não supre. Que a célula não supre. Tem coisa que é dia a dia. É o feijão com arroz. Você tem que comer todo dia. E se botar uma farofinha de cuscuz, aí fica bom, né? Né, amor?